Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Portal Governador. Com a situação atual da pesca em Governador Celso Ramos, o turismo passa a ser o que muitos chamam de a vocação. Mas será que estamos, de fato, preparados para tal? Como será a economia no próximo verão em Governador Celso Ramos? Para conversar conosco sobre isso, convidamos o economista de Governador Celso Ramos, Rodrigo Martins, graduado e pós-graduado em Finanças na Universidade Federal de Santa Catarina, e também o jovem acadêmico em Economia na UFSC, João Vitor Ocker. Acho que o nosso objetivo aqui hoje é desmistificar alguns conceitos econômicos, os impactos, né, da crise, do câmbio, da inflação no nosso município. É pequeno, mas sofre impacto sim, principalmente no turismo. E também falar um pouco do turismo do nosso município, né? Que se é que podemos chamar de turismo, né? Se isso é turismo ou não. Bem como o Rodrigo disse, a intenção aqui é desmistificar, fazer um bate-papo e tentar entender como que a economia do turismo vai influenciar aqui em Governador Celso Ramos. A Argentina continua em crise e o dólar em alta. Ano passado, a situação no município não foi uma das melhores. É possível ser otimista para a próxima temporada? Em relação aos argentinos, não, porque a crise está se agravando, o câmbio também não é favorável. A Argentina, historicamente, sempre vem passando por dificuldades financeiras e agora, nesses últimos meses, teve alguns problemas relacionados à desvalorização do peso em relação ao dólar. Desde o ano passado já vem caindo essa taxa de turistas que vêm para cá. Então, possivelmente, em relação a esse ano, a gente vai ter uma baixa. O quanto essa baixa a gente não consegue estimar, mas pode ser o tanto que aconteceu no ano passado e até um pouco mais. Só que a moeda desvalorizada, ela tem um outro aspecto também. Ela ajuda o turismo doméstico. Então a gente não tem necessariamente pensar no turismo internacional, pensar só nos argentinos. A gente tem potencial aqui de atrair sim turistas do Brasil, da região. A gente compete sim com o Nordeste, né, que tem um turismo bem mais profissional, tem operadoras por trás, né, tem essa parceria público-privada, operadora como a CVC, que transformou o turismo lá em cidades pequenas, para não ficar só na dependência do turismo internacional. A gente pode atrair sim turismo doméstico, turismo dos estados vizinhos, mas não aquele turista que vem aqui, aluga uma casa, fica uma semana, não. A gente tem que desenvolver o potencial turístico da cidade, criar mais passeios, a gente tem Mata Atlântica nativa que dá para explorar, tem belas cachoeiras, turismo ecológico, fazer com que a cidade seja atrativa, não simplesmente por uma praia ou porque tem uma questão imobiliária fácil de alugar, o valor comparado com as cidades vizinhas não é mais acessível, tudo isso atrai. Mas o turismo em si aqui é muito incipiente. A gente tem mais visitantes. Rodrigo, o que se poderia fazer a curto prazo para compensar a ausência do turismo argentino em Governador Celso Ramos? Sabemos que a longo prazo, a médio prazo, se poderiam haver políticas públicas relacionadas. Mas a curto prazo? A curto prazo fica difícil, né? Porque qualquer política pública vai demandar pelo menos um período de planejamento, depois de contratação e implantação. Mas a gente tem a Santur, né? Os governantes podem conversar, a Santur está à disposição para desenvolver, vem fazendo um trabalho também nos países aqui da América do Sul, para tentar diminuir um pouco essa baixa, né, esse efeito da crise na Argentina, também da desvalorização cambial, divulgar, mostrar o potencial que a cidade tem, o que ela tem para atrair, como eu falei, a natureza, né, a gente tem praias praias que são praticamente desertas, que eu moro aqui e não conheço. Falo mesmo, tem praias que eu não conheço ainda. Isso poderia ser explorado. Tem turismo para isso, tem nicho para isso. Tem gente que gosta desse turismo ecológico, mais bucólico, mais calmo, mais de trilha, de passeio. Até também tentar atrair competições esportivas. Acho que o relevo aqui, o fato da cidade ser toda circulada por uma estrada que não tem um relevo adequado para alguns tipos de esportes, principalmente com bike, maratonas, triatlon, procurar, desenvolver. Eu acho que é muito incipiente o turismo aqui. Eu acho que precisa profissionalizar, precisa a presença de um turismólogo para fazer um estudo, desenvolver, verificar alguns potenciais e principalmente parceria com iniciativa privada, né? Sem uma agência de turismo, uma operadora, alguém que se interesse realmente em desenvolver e vender,
O Poder Público Municipal vai implantar a TPA a partir da próxima temporada. Do ponto de vista de vocês, a arrecadação do poder público afetaria a arrecadação do setor privado? Eu acredito que não, porque a gente praticamente aqui não se cobra estacionamento. Qualquer praia de Florianópolis ou Balneário Camboriú, que agora voltou de novo a cobrança de estacionamento, pagaria-se mais para estacionar o veículo, para frequentar aquela cidade, aquela praia, do que se pagaria de taxa. Certo. Então eu não vejo problema, acho até uma vitrine. Do ponto de vista financeiro do município é interessante, tu vai ter uma arrecadação a mais, tudo, mas também teria que ver quais seriam os turistas que seriam mais afetados por essa taxa. No caso, seriam aqueles que vão e voltam todo dia, poderia ser que esses sejam mais afetados, e aqueles que, por exemplo, alugam casas e ficam por período de 20, 30 dias, não seriam tão afetados. Geralmente são esses que trazem a renda para o município. Talvez a presença de um turismólogo, incluir isso no plano de cargos e salários da prefeitura, para profissionalizar a Secretaria de Turismo, né? Fazer todos esses estudos de perfil, realmente o turista que vem aqui, para atendê-lo melhor, né? Aquele tipo de, se é familiar, se são mais jovens, identificar, esse perfil de turista não vem para cá. Por quê? Tentar atrair, criar condições de atrair. Seja atividade noturna, esportiva. Rodrigo, fala um pouco para a gente sobre a especulação imobiliária em Governador Celso Ramos. O que ela representa? Uma cidade que vai depender só da especulação imobiliária como o turismo não sabe o que é turismo. Isso é uma outra indústria. A construção civil, alocação de imóveis, é uma outra indústria, não é o turismo. O que se entende por turismo que a gente precisa desenvolver são criar atrações, criar atrativos. Né? A especulação imobiliária, a pessoa que vem aqui comprar um apartamento é investimento. A praia é bonita, sim, quero morar ali, vai passar até a ser um morador, não mais um turista. Né? Não vai ser mais nem visitante, vai ser um proprietário. Isso não é turismo, mas isso é bom também, isso é bom pro município, né? Gera negócios. O município está vivendo uma fase de transição, onde a pesca pode estar com os dias contados. Filho de peixe, peixinho é, mas o filho de pescador não está se tornando pescador. E o turismo passa a ser alternativa automática, apesar de não ter, de certa forma, se atentado a isso. O que pode ser feito? Eu enxergo assim, isso é inevitável realmente, né? Acontece com várias profissões, só que também aqui, hoje, o ponto que a gente chegou já é irreversível, né? Tentar revitalizar a pesca de alguma forma, já virou até uma atividade folclórica, de certa forma, né? Serve até de atração turística em alguns lugares. Esse tipo de pesca que se pratica aqui. Só que há muitos anos atrás, poderia sim ter sido feito alguma coisa. Começou a surgir todo aqui no Brasil, principalmente Santa Catarina, a questão do cooperativismo. Lá na década de 80 se falou muito em cooperativismo, se desenvolveu muito essa questão do cooperativismo. E aqui a gente tem as colônias de pescadores, que tem um papel importantíssimo, só que é um papel mais burocrático, administrativo, mais em defesa do profissional do que realmente da profissão, né? A questão de licença, de registro profissional. Faltou mesmo um incentivo por parte dos governantes, porque é difícil isso partir dos pescadores, mas um incentivo de que se eles criassem uma cooperativa, se eles se autoajudassem, né? Porque a cooperativa tem muito a questão da sinergia. Um ajuda o outro, um grupo consegue adquirir talvez um maquinário que pudesse favorecer a manutenção das embarcações, ou até um subsídio no combustível, já comprando com CNPJ, comprando em grande volume. Faltou isso, aonde tivesse essa sinergia de mútua ajuda, né? na atividade, quem sabe até na comercialização dos pescados. Que pudesse comercializar, se industrializar, entre aspas, os mercados, fazer a própria cooperativa com as esposas, os filhos, né? Desenvolver mais atividade. E não ficar muito à mercê do que o mercado, dos valores do próprio produto, né? Que se pesca do mercado, às vezes está em baixa, não tem poder de negociação, tem que entregar o pescado ao preço que o mercado está oferecendo. Por exemplo, se a gente for pensar, vamos levar no caso Brasil, a taxa de pessoas que ingressam no ensino superior vem crescendo cada vez mais. E principalmente assim, dos pescadores que eu conheço, todos querem que os seus filhos sigam carreira no ensino superior, não vão para a pesca. Eles sabem que é algo difícil, é algo trabalhoso. Então a gente pode pensar que no longo prazo, não sei, 20, 30 anos, provavelmente a pesca pode ser que, principalmente a artesanal, acabe. A industrial pode ser que aguenta, porque sempre vai demandar peixe no mercado. Como eu falei lá no início, ao ponto que a gente chegou, não tem mais como voltar atrás. Mas se isso tivesse sido desenvolvido lá na década de 70, 80, talvez hoje os próprios filhos retornassem da universidade para trabalhar nessas cooperativas.
como tem em algumas regiões, isso quer nutricionistas, cuidando da produção do alimento, engenheiros de pesca, engenheiros agrônomos, inclusive, que voltam para o interior para plantar novamente, como os pais, os avós já faziam, e voltaram com tecnologia. E de uma forma profissional, né? De uma forma profissional, exatamente. Eu vejo um pouco isso aqui com a maricultura. Teve isso, porque a maricultura aqui foi mais moderna também, né? Sim. Ela começou não há muito tempo, né? De uma forma mais moderna, com a universidade ajudando. É esse tipo que eu falo. Não chegou a se formar uma cooperativa, mas só teve essa mútua ajuda. Teve uma instituição que viu aquilo ali e tentou profissionalizar, ajudar. Que no caso foi um dos laboratórios lá de aquicultura da UFSC, né? Quem teria que dar esse start, uma vez que o pescador por si só não conseguiria? Tem dificuldade para se organizar, para se movimentar? São muito conservadores, né? Precisariam ser convencidos de que isso realmente... Já está no consciente deles que o meu filho não vai ser pescador. Eu não quero que o meu filho seja ponto final. Ou seja, a partir daí, né, já cria-se uma barreira, toda uma resistência que... Serviços em Governador Celso Ramos, de um modo geral. O que vocês poderiam falar para nós sobre isso? A construção civil eu vejo com bons olhos, né? Lógico que tem que estar o poder público o tempo todo, né, cuidando, tem toda essa questão ambiental, mas eu acho que está bem delimitado, né? Pelo menos por enquanto está bem delimitado, onde se pode construir, o que se pode construir. Lógico que isso pode ser conversado também, né? A gente também não pode proibir tudo, mas tem que não pode esquecer da questão ambiental, né? A gente vive cercado por APP, Mata Atlântica, e isso é um grande potencial também. Mas se for bem fiscalizado e bem delimitado, os locais aqui pode, que não pode, não, aqui nós não vamos, até mexer na questão da arquitetura mesmo de alguns bairros, né? Na questão de paisagem, mas eu vejo com bons olhos. A gente tem bastante potencial para crescer, gera empregos, não só gera muito empregos e até empreendedorismo dentro do próprio município. A gente viu empresas abrindo só para atender, né, pessoas, né, criando empresas ou se profissionalizando só para atender essas construtoras, né, trabalhar nessas obras. O Bull também imobiliário, né, várias imobiliárias. Eu vejo com bons olhos. Tem que ter um consenso, né, entre o crescimento da urbanização dos prédios e a manutenção da flora ambiental, né? Então, para muito querer expandir sem cuidar, porque querendo ou não, tu acaba destruindo o que o município tem para oferecer, né? Que é, por exemplo, se tu vai construir prédio, tem que ter um bom saneamento básico, teria que ter infraestrutura. Querendo ou não, imagina, se nós aumentamos a capacidade do município populacional e nós não temos infraestrutura para isso tudo. Precisa ter questão hídrica, né? De águas, de energia também, energia, né? Sim. Eu acho que foi uma pena, né, a gente perder lá talvez há 30 anos atrás, essa questão de se criar uma cooperativa, como aconteceu em outras regiões, acontece muito na agricultura, na pecuária, né? A gente vê, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo. Se perdeu aqui, poderia ter sido criado, talvez eu esteja errado, mas talvez não, talvez hoje a gente tivesse aqui uma grande indústria capaz de competir com a que tem em Itajaí, claro, em proporções bem diferentes, né? Porque tem toda a questão do tamanho, porque a gente está entre dois polos de venda de pescados, de pesca. Talvez Itajaí não tenha números, mas seja um dos maiores polos pesqueiros do Brasil. A gente está muito próximo, poderia ter se aproveitado disso, né? E é uma atividade que realmente vai ficar em extinção, e é preciso pelo menos guardar um pouco disso daqui talvez a 50 anos como folclore. Não perder o que se fez com os engenhos, alambiques, que não temos mais nem ruínas, né? Que isso também é uma atividade cultural, histórica, também atrai turista. Tem turismo específico para isso. Então a gente poderia, talvez, né, se profissionalizar, criar novamente esses engenhos, nem que seja só de forma lúdica, mostrar como funcionava, né, escolher, porque isso também atrai, esse turismo histórico. A gente também tem um potencial muito grande, que não se fala muito, que é a questão ali da Armação da Piedade. Ainda tem as ruínas ali, que podem ser mais preservadas. Aquela foi a primeira, o que se pode chamar de primeira indústria de Santa Catarina, que foram a pesca da baleia para extrair o óleo para a construção civil naquela época. Então a gente tem algumas armações por aqui no estado, e a nossa é uma das mais antigas. Aquilo foi a primeira indústria, foi a primeira atividade que se pode chamar de industrial que teve no estado. E também se explora pouco, a gente tem as ruínas ali para mostrar. A gente também não pode esquecer, como por exemplo o Rodrigo disse, que o doméstico em si, o Brasil, se nós continuarmos de novo voltarmos a crescer, a tendência é que o turismo dos próprios brasileiros, como por exemplo turistas do Paraná, do Rio Grande do Sul, venham para o município também.
que é muito forte. Eles podem preencher esse gap que vai ser causado pelos argentinos em si. Então, mas precisa divulgar, precisa de uma vitrine. Fechou?